Olá, vamos mergulhar direto neste guia visual de diagnóstico. Hoje vamos destrinchar um dos códigos de erro mais chatos e misteriosos que podem saltar num leitor OBD, a falha P2303. Vai ser uma espécie de autópsia a este problema mecânico, feita passo a passo, de forma super lógica e estruturada. O nosso roteiro está aqui no ecrã. Isto é basicamente uma investigação criminal para resolvermos um quebra-cabeças mecânico. Vamos começar por perceber o que é o P2003, depois olhamos para os sinais de alerta, identificamos as causas, passamos ao passo a passo do diagnóstico, falamos do risco de ignorar tudo isto e, no fim, mostramos a solução certa. Siga! Seção 1. O que é P200303? Entendendo o cérebro do motor. Bem, o cerne de toda esta dor de cabeça resume-se a uma expressão técnica: curto para a terra. O que é que isto significa na prática? Ora, o PCM, que é no fundo o cérebro eletrónico do carro, detecta que a corrente elétrica que devia ir direitinha para a bobina de ignição B está a ser desviada, está a ser completamente sequestrada. É como se o cérebro tentasse mandar um sinal a um órgão vital, mas essa mensagem fosse interceptada e atirada para o chão, literalmente, para a terra. A consequência direta disto? Adeus faísca, o motor perde a explosão. E há uma frase de quem anda nas oficinas com as mãos na massa que bate mesmo na moche. Já vi muito carro chegar a falhar, perdendo força, só por conta deste detalhe. É de luxo, não é? Pensar que uma coisinha elétrica tão minúscula consegue mandar abaixo o desempenho de uma máquina inteira. A eletrónica não brinca em serviço. Seção 2. Sinais de alerta. A cena do crime. Entrando agora na nossa cena do crime, estes sintomas são autênticos pesadelos para quem conduz. Aquelas falhas no motor, os famosos misfires, começam a aparecer, especialmente ao ralenti ou quando se exige mais força ao carro. E claro, a temida luz amarela de check engine acende no quadrante. É horrível. O carro perde força, começa a tremer por todos os lados, o consumo de combustível dispara de forma absurda e às vezes o motor simplesmente vai abaixo ou custa imenso a pegar. E porquê? Porque a mistura de combustível não está a ser queimada como deve ser. Secção 3. As causas raízes. Os suspeitos. Então, quem são os culpados no meio disto tudo? Os suspeitos físicos costumam ser muito claros. O grande vilão, ou ofensor mais comum de todos, é muitas vezes só um fio descarnado em curto-circuito a tocar numa peça de metal do motor. É absolutamente impressionante como o atrito de um cabo de meia dúzia de cêntimos consegue encostar às boxes um veículo de toneladas. Mas, atenção, a lista de suspeitos também inclui uma bobina B queimada por dentro, cabos já velhos e com o isolamento ressequido ou até conectores cheios de oxidação. Seção 4. Passo a passo do diagnóstico. A investigação. Para descobrirmos o verdadeiro culpado, nada de palpites ou calhas. Temos um processo diagnóstico em 5 passos super imaculado. Primeiro, a inspeção visual, ou seja, ir à caça de fios derretidos ou partidos. Segundo, rever o conector para garantir que não há lá água nem azinavre. Terceiro, entra em cena o multímetro para o teste de continuidade. Se houver continuidade para a terra, apanhamos o curto-circuito. Quarto passo, trocar a bobina para outro cilindro para ver se o problema muda de sítio com ela. E para finalizar, o passo 5, o Pinpoint Test GE, que é o teste detalhado do fabricante. É um autêntico método de eliminação, limpinho e super eficaz. Mas aqui está a grande armadilha. Existe um erro amador brutal que sai caríssimo. Trocar logo a bobina de ignição às cegas, sem sequer olhar para a cabelagem primeiro. E adivinha o que acontece a seguir? A peça nova frita imediatamente, o problema volta e o dinheiro vai pelo cano abaixo. O diagnóstico correto e profissional é o oposto disto. Existe testar as ligações e os conectores primeiro, com o multímetro, antes de meter material novo. Mandar peças ao problema para ver se pega nunca funciona. A precisão metodológica é o que fecha o caso. Seção 5. O risco de ignorar. O perigo oculto. Agora, ignorar isto e deixar andar? Péssima ideia. Não é só uma luz irritante no painel. Ignorar a falha P2303 significa que vamos ter combustível por queimar a ir parar diretamente ao catalisador. O resultado? O catalisador fica completamente destruído e o prejuízo financeiro passa a ser colossal. Mas pior do que isso é a segurança. Basta imaginar o motor ir abaixo subitamente no meio de um cruzamento ou durante uma ultrapassagem. É um perigo extremo com riscos massivos que não se pode mesmo ignorar. Secção 6. A solução certa. Fechando o caso. Felizmente, a solução é bem direta. Tudo passa por reparar ou substituir a tal fiação em curto, instalar uma bobina B nova se a velha estiver estragada, ou limpar e trocar conectores oxidados. E pronto, quer dizer, quase. É obrigatório apagar o código de erro OBD da memória do carro e levar o veículo para a estrada para um bom teste de condução. Esta é a verdadeira prova dos 9 que confirma a resolução e encerra o diagnóstico. No final de contas, a grande reflexão impõe-se.
O veículo está realmente seguro para andar na estrada ou é hora de abrir o capô? Com sinais de alerta tão evidentes e riscos tão elevados, a melhor arma é mesmo ter informação estruturada. Um diagnóstico assim, rigoroso e bem feito, poupa tempo, rios de dinheiro e muitos dissabores. Perceber como as artérias do motor funcionam dá o poder de atacar o problema com confiança total. Fica a provocação. Não vale a pena deixar que um simples fio a roçar onde não deve arruine a viagem. Acabou o mistério.